See, to them, you're just a freak. Like me. Fala galera que acompanha Musical Filmes, eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E hoje a gente está aqui para falar do filme de 2008, O Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight, de Christopher Nolan, com Christian Bale, Maggie Gyllenhaal, Aaron Eckhart, Heath Ledger, Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine e um monte de ator que o filme é um monte de gente que faz. Na minha modesta opinião, na opinião de muita gente, desse que vos fala, o melhor filme de quadrinhos já feito. E agora a gente vai entrar em detalhes por que eu considero esse filme o melhor filme de quadrinhos já feito. Ulisses, o que a gente pode falar sobre o Cavaleiro das Trevas antes de a gente falar sobre a trama em geral? Então, O Cavaleiro das Trevas é um filme icônico, continuação do Batman Begins. Que, aliás, é o primeiro filme que a gente está falando dessa lista, que ele não é o primeiro, né? Não é o que inicia uma trilogia ou uma saga. Ele é o segundo da trilogia do Christopher Nolan, né? Isso, porém, por ser o segundo, ele acaba se tornando mais importante que o primeiro. Inclusive, ele foi o segundo filme na história do cinema que o segundo filme da franquia é o melhor. O primeiro foi o Star Wars, o Retorno de... Não, o Império Contra-Ataca. Uhum. Então, esse filme é um filme especificamente sobre tudo, não é sobre o Batman, né? Tanto que, como a gente sabe, né? Não tem Batman no trailer, no título. É o título, é só o Cavaleiro das Trevas, que é o título de um quadrinho, né? Uma graphic novel de 88, feito pelo Frank Miller, que deu esse título pro personagem que é The Dark Knight Rises, né? Sim. Essa história do quadrinho seria o Batman aposentado voltando à ativa, certo, né? E todos os elementos desse quadrinho estão sendo utilizados em todos os filmes atualmente, principalmente nesse filme, né? O Cavaleiro das Trevas, ele engloba Gotham, a polícia, as máfias, os personagens. O Batman, na realidade, fica em segundo plano. Sim. Isso que é a grande... Interessante, né? Eu falo que ele é um ótimo... universo do personagem. Eu acho que esse filme ele é fantástico porque ele é um baita de um filme, independentemente de ser um filme de super-heróis, né? Exatamente. É um filme de máfia. Eu considero ele um filme de máfia, exatamente, como os filmes do Scorsese, né? O Batman é como se fosse um filme de máfia com um detetive particular no meio. Que por acaso é o Batman. Que por acaso é o mascarado Batman. Entendi. Então a gente vai falar um pouquinho da trama de uma maneira linear. É um filme longo, né? Ele tem mais de 2 horas e meia. De falar das cenas mais legais, assim, e contar um pouco da história. Então a gente inicia, né, com a cena que na época também foi uma tecnologia inovadora, que foi gravada em IMAX, que é a cena do roubo do banco, onde a gente é apresentado ao Coringa, porque é um monte de gente capuzada para assaltar um banco, o banco que contém o dinheiro dos mafiosos lá, né? Exatamente, bancos da máfia. E aí um dos assaltantes, cada um vai se virando contra o outro e matando o outro, até que sobra um, que é o Coringa, né? E a gente tem a apresentação oficial do Coringa, e é interessante que essa cena é uma cena que, diferente até agora do que a gente tem do Stinger depois, esse é como se fosse um prólogo, né? Ela é uma cena antes de começar o filme oficialmente. Exatamente. E ela foi usada até como trailer, né, para esse filme, antes do filme ser lançado, né? E aí depois a gente começa oficialmente o filme com o Batman lidando com os posers, né? Exatamente. Que é um quadrinho que aconteceu isso nos anos 90. Eu vi esse quadrinho, eu tinha uns 9, 10 anos, na Estação da Luz, uma banca de jornal que já não existe mais, que tinha a capa do necrotério, o Gordon e o Batman olhando vários corpos, vários corpos com a roupa do Batman, vários imitadores. No primeiro filme ele quer ser uma inspiração, né, que ele fala que é a razão que ele está voltando e assumindo essa identidade de Batman, só que o pessoal começa a levar literalmente, né, os caras se vestem de Batman, usando armas, tudo o que é contra total a regra dele, que a regra dele nessa trilogia é ele não matar. Exato. E aí ele tem que lidar contra os mafiosos, tem a aparição também do personagem daquele ator Cillian Murphy, que é o Espantalho, que é um personagem que inclusive aparece nos 3 filmes da série, né? E aí o Batman aparece, prende os criminosos, prende novamente o Espantalho e prende também os posers, né? E aí tem até a fala que o cara fala assim, pô, o que você tem que eu não tenho? Eu falo, o que separa nós de você? Eu não tô usando a roupa de hóquei, que o cara tá com a roupa de hóquei, né?
Então o Bruce Wayne, né, o Batman, ele percebe que ele não tem como ser uma inspiração, porque do jeito soturno de ser, então ele fala assim, ó, não tem jeito, tem que ter, o herói tem que ter uma cara. E aí ele vê essa cara no Harvey Dent, que ele é o promotor, o promotor. chama de DO, né, nos Estados Unidos. Isso, é. O promotor público, o caçador de Que está mafiosos. realmente mostrando a cara e tentando melhorar a cidade. E curiosamente, o promotor público nos Estados Unidos, ele é eleito pelo povo, igual Sim. o político aqui. Sim, Então ele fez uma campanha, ele foi eleito. sim. com- I believe in Harvey Dent. Isso, I believe in Harvey Dent. Inclusive eles usaram nos trailers, né, o Sim, o bottom, botãozinho. adesivo. Inclusive o Bruce Wayne, ele vê também uma conexão pessoal, porque a Rachel, né, que é a Maggie Gyllenhaal, que substituiu a Katie Holmes do primeiro filme, ela tem uma conexão pessoal com o Harvey Dent, né? Eles têm um caso e tal, e aí o Bruce olha e fala assim, bom, eu vou tentar ver o que esse cara tá aí e tal. Bruce Wayne, ele usa, aliás, o Batman, o Bruce Wayne, ele usa a persona Bruce Wayne que ele cria pra ficar de olho também em umas coisas, que nem tem até uma cena que é legal, que ele vai conversar com, na realidade ele marca uma reunião entre o diretor das empresas Wayne, que é o Lucius Fox, que é o Morgan Freeman, com o Lau, que é um ator chamado Shin Han, que na realidade é o contador, que é o contador da máfia, né? E o Bruce Wayne sabe, então ele marca essa reunião pra ficar de olho no cara, tal, não sei o quê. Ver os livros mais de perto. Exatamente. E aí ele chega lá num jantar, que tá o Harvey com a Rachel, e aí ele senta, né, com aquele pose bom vivant, com a bailarina do balé russo lá, Primeira tal. bailarina do balé russo. Nossa, um negócio assim. E aí ele só fica de olho, só ouvindo. Eles começam a contar e aí o Harvey fala, tem falas também icônicas desse filme que o Harvey começa a falar, né, O Harvey, ele explica, ele entende o plano do Batman, ele fala, seja o Batman quem for, ele não está querendo ficar nisso muito tempo, ele está querendo um substituto. Exatamente. E nessa hora que ele fala isso, o Bruce faz um... Olha, não é que é mesmo? Né? Ele fala, o cara sabe o que ele tá falando. Ele está falando e fala, ele quer um substituto, alguém que possa seguir. Ele menciona que na Roma Antiga, quando os inimigos chegavam às portas, eles escolhiam um líder e ele lutava contra os inimigos. E a Rachel fala para ele que eles escolheram César e ele nunca abandonou o posto. Uhum. Ele falou, tudo bem, mas a questão é, ou você morre herói, Uhum. ou você vive o tempo suficiente para se tornar um vilão. O que é uma coisa importante nesse filme. Exatamente. Né? E o Bruce olha e fala assim, cara, confio em você, vou fazer uma festa em sua homenagem porque você vai conseguir bastante dinheiro para sua campanha e tal. Tudo é fachada, né? Mas ele, na realidade, ele acredita mesmo Ele em ver. acreditou e falou, realmente, quem sabe esse cara vai fazer aquilo que eu não consegui com a E máscara. aí ele ficou, aí como Batman, ele fala também, vou ajudar esse cara, né? Porque na realidade a polícia tá planejando uma maneira de conseguir prender os mafiosos através do dinheiro deles, só que é um tema recorrente nesse filme é a corrupção. Sim, eles colocam notas marcadas com a tecnologia do Batman, E só aí, que de alguma forma eles têm algum infiltrado que fala e fala, e quando eles foram assaltar o banco, deixaram só as notas marcadas, né? o Lau pegou todo o dinheiro da máfia e sumiu, né? Fugiu da jurisdição, né, do Harvey Dent, do Gordon, né, do comissário Gordon, na realidade tenente ainda, né? Tenente Gordon. E aí a gente tem a cena, né, que é pra mim a cena principal da apresentação do Coringa, que inclusive eu vou passar um trechinho aí, que tá toda a máfia reunida, definindo o que eles vão fazer. O Lau tá na televisão falando que fugiu, tá com dinheiro e tal, e aí chega o Coringa e ele faz para se apresentar, né, por público e para eles, né, o truque de mágica, o truque de mágica mais sádico de todos. E aí ele fala assim que ele dá a entender, ele fala assim, né, na realidade ele fala, cara, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas tipo, o que vai acontecer para voltar ao que era, vocês serem novamente os ferradões do pedaço, é matar o Batman. Aí o cara fala, então por que você não matou? Ele fala assim, o Eric Roberts, o Eric né? Roberts, que faz o Saul Maroni. O Saul Moroni, que é o mafioso dos quadrinhos. E aí ele fala, então se você é bom num negócio, né, o Coringa fala, se você é bom num negócio, você nunca faz de graça. E ele pede metade da grana dos caras, os caras dão risada, tem até o ator lá que é o Spawn, que é o Michael J. White. que odeia ele já de cara, já mostra que é o revoltado da turma, é o Gamble. E aí o Coringa fala assim que, bom, vocês não querem, né? Vocês não querem, então quando vocês quiserem discutir, eu estarei aqui. E o que acontece é exatamente, porque ele fala, né? O Coringa fala assim, o Batman não tem jurisdição, ele vai atrás desse cara aí, meu, já era. Vai fazer piá. E aí já era.
E é o que acontece, o Batman vai atrás do Lau, né? Que o Lau fugiu Na China. Ele vai na China. O Bruce Wayne vai também, cria toda uma cortina de fumaça pra ir também. E aí ele leva o Lucius Fox, e aí a gente tem uma cena interessante que o Lucius vai lá conversar com o Lau, todo cheio mas é tudo um plano. Tudo armado. E ele mostra até pro Bruce Wayne que ele tem uma tecnologia que ele criou no celular, que também é apresentado depois no filme, que é o que transforma o celular num sonar, né? Que aí o cara ele consegue mapear o prédio, né? O Batman vai lá e pega o Lau, traz o Lau de volta, porque realmente não tem jurisdição. O Batman é um justiceiro. E curioso que quando o Batman pega o Lau, ele entrega assim, você vê que tá amanhecendo, né? Sim. Ele tá amarrado com um bilhetinho, coisa típica do quadrinho, que o Batman às vezes faz isso, ele entra em contato com o Gordon por bilhetinhos, né? E ele deixou na porta, favor entregar ao Tenente Gordon. Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí a máfia toda é presa, sem dinheiro, sem nada, os caras desesperados, eles pegam e soltam o cachorro louco, né? Que dá a entender depois que é o Maroni que é por trás disso, né? E aí vem o Coringa para trazer o caos, né? Porque na realidade o Coringa é interessante, né? Que é nesse filme, que inclusive foi uma ideia do próprio Christopher Nolan, não ter a origem. Na realidade o Coringa, no filme, ele conta 2 vezes a história de como ele conseguiu a cicatriz, de onde ele veio. E a primeira vez que você ouve, você faz, tá, legal, né? Porque quando ele mata o Gamble, faz a frase que virou até o slogan do filme, né? Que é o Why so serious? Né? E aí ele conta aquela história, você ouve e você fala, tá legal. Depois tem uma outra cena que ele conta uma história diferente. E depois, no final, tem uma outra que ele vai contar uma história e provavelmente vai ser... Ele começa a contar e é diferente, né? Então você não sabe a origem dele, o que é legal, que até como a palavra do próprio diretor Christopher Nolan, foi um motivo para deixar o personagem sendo absoluto. Então você não tem... Ele é uma força da natureza. E o curioso realmente em relação ao Coringa é que quando ele estreou, foi por volta de 40, o Batman de 39 foi no ano seguinte. Ele não teve origem também. Sim. Ele não teve origem. O personagem era para ter morrido. No último momento decidiram salvá-lo. O Batman pega ele com uma corda e salva. Ele estava caindo, né? E aí a origem do Coringa só foi contada pelo polêmico Alan Moore, com a Piada Mortal, em 88, um ano antes do Batman 1 do Tim Burton. Então foi praticamente 40 anos sem origem. Sem saber o que é. E não precisava, naquela época, todo mundo ter origem e ser sequencial. Então. O personagem fica assim mesmo. Então, aí o que acontece? Chega essa força da natureza, começa a matar os posers, né? E pedindo pro Batman assumir quem ele é de verdade. E ameaçando o Harvey Dent, o prefeito. Ele ameaçou toda a estrutura... toda a estrutura de Gotham. Social. Ele ameaçou o promotor, a juíza, exatamente, o comissário de polícia e o prefeito. Isso. E aí o que acontece? Primeiro você tem a cena, que é a segunda cena quando ele conta da cicatriz, que é uma festa que o Bruce promoveu pro Harvey Dent. Ele invade a festa. E a primeira interação que ele tem com o Batman, né? Que inclusive nessa interação... Ele depois, né, ele ameaça a Rachel de soltar a Rachel para ela cair para a morte, e o Batman se joga para salvar a Rachel. E isso fica na cabeça do Coringa, porque ele é super inteligente, apesar de não dizer que é um... O grande truque dele é fingir que ele não é inteligente. Ele vai ameaçar, então ele vai atrás do Harvey Dent, o Bruce protege, o Batman protege o Harvey Dent. Aí tem a cena onde tem um atentado ao prefeito, onde o Gordon morre. O Gordon é baleado, né? E nessa cena o Coringa tá sem maquiagem, tá só com o rosto esticado, mas mal dá pra ver. E vestido de policial, que também é da primeira história em quadrinho que ele faz a mesma então, coisa. Você vê como o Christopher Nolan, os caras que escreveram sabiam bem da história, né? Então, e aí você tem o Batman chegando, que tem um outro ator que eu não falei, que é o Michael Caine, que é o Alfred, né? Eles conversam, né, que tem uma cena no início que ele fala que você tem que saber seus limites, Sr. Wayne. Ele fala, o Batman não tem limites, mas o senhor tem, ele fala, né? O que é importante porque a morte do Gordon, tudo que está acontecendo, o caos da sociedade que esse cara está trazendo, e o Batman não consegue saber de onde ele vem, quem que ele é, ele não tem amigos, até tem a cena que ele fala pro Maroni, cadê o cara? Ele deve ter amigos. Aí o Maroni vira para ele, amigos? Você já viu esse cara? Você olhou bem para ele? Você já olhou para ele? Aí ele chega no final que ele fala, eu preciso me entregar. E aí ele vai se entregar, né? O Maroni deixa bem claro pro Batman que ele só vai parar se ele se entregar. E ele teria uma regra para quebrar, que é a única regra do Batman. É matar. Ou ele mata o Coringa ou ele se entrega. E aí o Bruce Wayne resolve assumir, só que ele vai lá na coletiva do Harvey Dent, o Harvey Dent meio que tentando falar pro povo, gente, o Batman não pode, né?
E aí os caras meio que forçando a sociedade, a força E da o Harvey sociedade. Dent defendendo a figura do Batman, Batman. Não, vocês acham que a gente deve se sujeitar curvar um ao terrorista e terrorista, tal. né? E aí o Bruce Wayne tá lá e o Harvey Dent resolve falar, tá bom, então vocês querem que ele fale quem ele é? Eu sou o Batman. Ele fala que é ele o Batman. Isso, inclusive o Bruce Wayne estava pronto para dizer, o Bruce Wayne dá uma travada assim. A Rachel vê pela televisão, o Alfred vê, todo mundo que conhece a identidade Sabe do do Batman, vê aquilo, o Dente, ele dá as mãos e fala, pode algemar, né? Isso, e aí ele é preso e transportado. O Batman, o Bruce Wayne, sabe que isso é um atrativo pro Coringa vir pra cima e usa o Harvey Dent como uma isca, né? Só um anexo, isso aconteceu num quadrinho dos anos 90, inclusive eu tenho. Então, aí você tem a cena, que é uma cena que eu vou pôr umas fotos aí também, que o Batman tem, o Coringa vem com um caminhão lá e tal, pra pegar o comboio que tá... Inclusive essa cena foi O feita Harvey. tudo com miniatura. Sim, Desse sim. tamanho os carros assim, ó. É. Aí tem o caminhão virando, assim, né, tal, mó legal. Aí você tem o segundo confronto dos dois, né, que aí o Coringa para no meio da rua e fica impondo, fala, desafiando o Batman, tipo assim, vai, me atropela, me atropela, me O atropela! Batman já tinha perdido o Tumblr, que é o Batman que já tava com o que é um Batbot, tanque, né? Que inclusive também foi inspirado no Cavaleiro das Trevas do quadrinho, que é um tanque, né? Não é um Isso. carro. E atirando, ele me mata, me mata, me mata. E no último momento ele desvia. Ele desvia. Ele não consegue matar. Só que aí o Coringa vai lá tirar a máscara dele. Um policial que estava no comboio, né, que foi atacado, né, que o Batman evitou que o Harvey Dent fosse pego, prende o Coringa. E esse cara é o Gordon. E na realidade o Gordon fingiu a morte para tentar dar um truque no Coringa. Porque ele sabia que estava ameaçando todas as figuras de autoridade, não se sabia quem que era infiltrado, podia ser qualquer um, e a família dele também não sabia. E aí o Coringa é preso. E aí a gente tá lá, tem a cena que o Gordon é nomeado comissário, né? Que todo mundo morreu, o cara fala assim, então vou fazer oficial, parabéns, comissário Gordon. E aí todo mundo aplaude assim, e aí lá no fundo tá o Coringa preso na cela aplaudindo, que é uma cena improvisada pelo Heath Ledger, que o Christopher Nolan percebeu que o cara tava num estratosfera à parte, e falou, vai, deixa a câmera nesse louco aí. Deixa a câmera nele, o que pegar, depois que acontece isso, né, que é preso, o Harvey Dent que assumiu lá e tal, falou, beleza, tô livre, né, beleza, conseguimos fazer aí o que a gente tinha que fazer, vou embora, beleza. Tudo. E aí o comboio que vai levar ele pra casa dele, os caras somem com ele, porque tá tudo comprado pelo Maroni. E somem com a Rachel também. A princípio a gente não sabe. Não sabe. E a gente tem, pra mim, a melhor cena do filme, que é o interrogatório do Coringa, que aí primeiro é o comissário Gordon interrogando. E aí ele sai, e aí quando acende a luz, o Batman tá dentro da sala. E aí você tem a conversa dos dois, que é uma conversa, que aí é o show de interpretação dos dois, né? O Christian Bale mais restrito na máscara e o Heath Ledger soltando tudo. Inclusive o Ledger pediu pro Bale socar ele de verdade nessa cena. Eu não quero te matar, você me completa. É um negócio aterrorizante, né? Você vê aquele louco assim. E aí o que acontece, né? O Batman cansado falando, cadê o cara? E ele não vai falando, ele vai falando um monte de coisa, ele pega o cara, põe na parede, até que ele fala assim, não, beleza, cara, eu vou falar, você vai ter que pensar em salvar um dos dois. E aí ele fala, dois? Aí ele fala, você acha que eu não percebi que você se jogou pra salvá-la, tal. E então ele diz, né, eu estou com o Harvey Dent e estou com a Rachel, e você vai ter que escolher um dos dois pra salvar, porque você não vai conseguir salvar os dois. E aí, nesse momento o Batman tranca a porta com a cadeira, o Gordon tenta bater assim. Espanca o cara. E aí, cada vez que ele bate, o cara ri mais e fala, você não tem nada que você pode fazer fisicamente contra mim. Você vai ter que quebrar suas regras. Ele falou, só tem uma regra. Ele falou, então essa é a regra que você vai ter que quebrar. É assustador, porque o cara, é o vilão, assim, ele domina. Não tem o que o Batman fazer. O cara fica impotente vendo aquilo. Mas ele fala assim, eu vou falar para ele onde estão os dois. Um está aqui, ele dá um endereço, e o outro está aqui. E aí o Batman sai, eu vou atrás da Rachel, vocês vão atrás do Harvey Dent. Só que, logicamente, o Coringa esperto deu o endereço errado, ao contrário. Então a polícia vai acabar indo atrás da Rachel e o Batman atrás do Harvey. Só que o que acontece? O Batman chega a tempo para salvar o Harvey. Salvar entre aspas, né? E a polícia não chega a tempo de salvar o Harvey, a Rachel, e a Rachel acaba morrendo. O Harvey acaba queimado, né? Severamente queimado. Metade, ele cai, né? No tanque de gasolina, então ele cai e molha metade do rosto. E aí com a explosão, a faísca pega, queima metade do corpo dele. E curiosamente, nos quadrinhos, isso acontece no tribunal e quem joga ácido na cara dele, que deixa metade, é o Moroni.
Ah, Por isso que eles colocaram o Moroni no filme, que o Moroni é o responsável, porque na realidade a explosão é a segunda transformação do Dente. A primeira foi o ácido, aí ele cometeu crimes, depois o Bruce Wayne conseguiu resgatar, pagou a Entendi. cirurgia plástica, depois teve uma explosão, aí não teve mais jeito. Então eles já resumiram para uma coisa uma só. coisa só, né? Enquanto tá rolando tudo isso, que eu falo que é o crime, o mestre do crime, o Coringa tá lá, fala, eu quero meu telefonema. Por quê? Aí ele acontece umas coisas, não vou falar, vocês podem assistir depois. Ele vai ter o telefonema, um dos presos que estava na cadeia tem um celular dentro do corpo. Começa a acender. E o celular explode e mata uma galera, tudo. Por que isso? Porque naquela mesma cadeia estava quem? O Lau, O contador da o máfia. contador da máfia. E aí você tem o Coringa lá, tem a cena também clássica, ele em cima de uma montanha de dinheiro, né? O Lau tá amarrado. o Lau tá em cima. amarrado em cima, ele desce pra falar com um dos caras lá da máfia. O russo. E ele fala assim, fala pros seus caras que eles trabalham pra mim, porque eu sou um criminoso de verdade, vocês têm que aprender que eu vou queimar. Ele queima aquele dinheiro todo, que ele fala que não é sobre queimar, não é sobre o dinheiro, é sobre Passar passar uma mensagem. Que aí a gente entra na parte final do filme, que é o propósito do Coringa. Que o Harvey Dent é o Cavaleiro Branco, né, chamado Cavaleiro Branco de Gotham, diferente do Cavaleiro Negro, né, o Batman. E com essa explosão que queima metade do rosto, inclusive tem uma cena muito forte que ele é chamado, né, na procuração de Duas Caras, né, é um apelido porque ele é um cara que investiga Ele era da corregedoria, né? policiais corruptos, né, ele O investiga. pessoal já chamava de duas caras. Chamava ele de Duas Caras. Então tá o comissário Gordon ali tentando falar pra ele desculpa, porque por causa da morte da Rachel e tal, o cara tá desolado porque é o amor da vida dele, E ele culpa o Gordon. Ele culpa o porque Gordon. ele sempre pediu pro Gordon que tinha corrupção, analisar, e o Gordon perseguir sempre os foi- caras que tinha na unidade dele, mas o Gordon falava, como o Gordon é um funcionário público, né, policial, ele falava, se eu for perseguir todos os meus funcionários, eu não tenho ninguém para trabalhar, né? Exatamente. E aí ele fala, aí você tem a apresentação, né, do Harvey Dent agora, Duas Caras, com metade do rosto deformado, e o Coringa, né, lá atrás, chega e fala, e ele sempre usa uma moeda, né, cara ou coroa, né, e aí o Coringa faz uma ameaça de explodir um hospital, né, e também, é legal vocês também assistirem, tem um porque porquê que ele fala isso, ele fala assim, que se não acontecer, ele impõe umas coisas lá e fala assim, não, eu vou explodir um hospital. E aí a cidade entra em pânico, e toque de retirada, todo mundo foge, toda aquela zona toda. O Coringa aparece no hospital do Harvey Dent, que é uma cena que inclusive no papel parece ridícula, porque ele está vestido de enfermeira, mas é muito legal, muito bem feita. Que assim, ele manipula, né, o Harvey Dent a se tornar um criminoso. E aí ele começa a conversar com o Dente tá meio zonzo da anestesia, e ele fica bravo e fala, não, seu plano, né, os seus feitos, e ele não fez nada, estava preso. Eu não faço planos. Quem faz planos é o prefeito, é a polícia, o Gordon. Ele né? já... Eu só pego o plano de vocês e jogo na cara de vocês pra mostrar como é ridículo. Quer dizer, ele tira o corpo fora. Sim, é totalmente anarquista. Sim, né? sim. E nisso, você tem também uma cena icônica, né? Que esse filme tem praticamente todas as cenas são icônicas. Muito. Que a explosão do hospital, né? O Coringa Que sai. é real, é uma explosão real. Ele sai, né? Vestido de enfermeira, vai andando na rua, aperta o detonador e explode. Aí vai explodir no hospital. Só que essa explosão demorou um pouquinho. e aí, Parou. Parou, deu os primeiros estalos e ele estava com o controle real, que a produção deu pra ele, o controle da explosão mesmo. E ele ficava... E nada explodia. De repente, pum! Explode. Ele tava um susto assim. E aí ele entra. E isso é uma improvisação do Heath Ledger. Ele entra no ônibus, né, que ele tá fugindo, e ele não olha pra explosão. Isso, o Harvey Dent sumiu, né? O Harvey Dent sumiu, e aí começa a parte final do filme, que é a derrocada de Harvey Dent, né? Porque, movido pelo ódio, pela morte da pessoa que ele amava, e por vingança, ele vai atrás dos policiais todos que estavam no comboio dele e que estavam protegendo a Rachel. Ele descobre quem são os dois traidores da unidade do Gordon, né? E aí ele faz aquela coisa que ele põe lá, fala assim, você vai, sorte, né? Ele joga a sorte, se ele vai matar ou não. E ele mata os caras, tudo, e no final ele sequestra o Gordon e o seu filho. E aí você tem o Batman, né?
o Batman desesperado, né? Porque o Coringa tá venceu praticamente. O Batman, ele ignora uma regra, né? Talvez, ele entra no nível de bandidagem também, né? Ele pega o que a gente falou lá do sonar do Lucius Fox, cria uma maneira de transformar todos os celulares de Gotham num sonar para mapear onde está esse cara. E ele consegue mapear, acha o Coringa. E aí o Coringa tem mais um plano, né? Que começa a evacuação de Gotham e tem uma balsa, né? Com presidiários e uma balsa com cidadãos comuns saindo. E ele coloca um anúncio, ó, eu coloquei explosivos nas duas barcas e o detonador, tipo, você tá numa barca, eu tô numa barca, eu tô com o detonador da sua barca. Tá invertido. E aí eu tô até meia-noite para você explodir a outra barca, senão eu vou explodir as duas. Então fica aquele conflito, aquela tensão. Essa é a última cartada do Coringa. Para mostrar, para colocar o caos, né, total. Sim, para mostrar que as pessoas estão perdidas, Gotham tá acabado. Então assim, e fica aquela coisa tensão, os presidiários, não, vamos explodir e tal. E do outro lado, os caras comuns também caindo no nível, né? Vamos explodir, os caras são bandidos. Vamos matar eles. Isso. Meu, o negócio é embaçado. Tem isso. E a música, o que o Hans Zimmer coloca, principalmente nesse filme, diferente do anterior, que era mais soturna, de origem, as músicas desse filme, ela incomoda, ela tem um ar. Exatamente. Que fica um violino. E aí você tem o Batman chegando, onde está o Coringa, eles têm mais uma vez um confronto. E por que está acontecendo isso? Porque chega na cena final, nenhum dos dois se mata. Porque nenhum tem coragem de fazer isso. E aí o Batman fala pro Coringa, tá vendo? O Gotham mostrou pra você que ainda existe um ponto de esperança. Que só você é podre, né? E aí ele fala assim, até eles descobrirem o que aconteceu com o Cavaleiro Branco deles, né? Que aí ele fala assim, eu peguei o Cavaleiro Branco e baixei ele no nosso nível. Ele falou, você acha que eu perderia a batalha pelo coração de Gotham entre uma lutinha de queda de braço entre nós dois? Você precisa ver o que eu fiz com o Dente. Aí você vê que o verdadeiro Coringa da história é o Harvey Dent. O Coringa, ele pegou o Cavaleiro Branco do xadrez e transformou ele numa carta de baralho. Virou genial. Coringa. Assim. E aí nós temos a cena final que o Batman, o Harvey Dent está com o comissário Gordon e seu filho. Louco, completamente alucinado, vai matar os dois. Ameaçando matar a família. Até que ele descobre, quem que você ama mais? Não, me perdoa. Desconta em mim, eu vou descontar em você. Vai ser quem você ama. E aí o Batman aparece e consegue impedir. E aí na briga o Harvey morre. Desce o comissário Gordon. E aí começa a falar assim que o Coringa venceu. Porque o Cavaleiro Branco foi destruído. E aí o Batman fala, não, o Coringa não pode vencer. E aí ele fala assim que Gotham precisa do Cavaleiro Branco. Então ele fala assim, chama a polícia e ele assume a culpa. Fala, esses policiais que morreram nas mãos do Harvey Dent, fui eu que matei. Pode chamar que fui eu que matei. Aí o menino fala, pai, mas por que estão perseguindo ele? Ele não fez nada, né? Ele é inocente. Aí o pai começa a explicar, o Gordon. O discurso do... O discurso do Gordon é maravilhoso. Ele explica, né? Porque o Batman não é um herói que Gotham... é o herói que Gotham precisa no momento. Não é o que ela merece, mas o que ela precisa. Uma coisa desse tipo. Então, e aí... Um vigilante cuidadoso. Um vigilante. Ele não é um herói, né? Ele é um vigilante cuidadoso. Ele é um cavaleiro negro. Isso, aí fala o Cavaleiro das Trevas. Acaba esvoaçando. Nossa. Aí vem a explicação do porquê o Cavaleiro das Trevas. O nome do filme, E aí a gente encerra o segundo filme, né? Da trilogia do Christopher Nolan, O Cavaleiro das Trevas. E, só um pequeno parênteses aqui, falar sobre questões de atuações, porque eu falei, pra mim é o melhor filme de quadrinho de todos, porque todas as atuações são espetaculares, a trama é espetacular, você vê que a gente ficou falando aqui, não tem cena que não tem propósito. Tá tudo bem amarradinho. Tá tudo bem amarrado. E você tem uma atuação estratosférica do Heath Ledger, que quando ele foi escolhido, o pessoal ficou meio assim, um galã, né, fez alguns filmes meio Coração de Cavaleiro, 10 Coisas que Eu Dei em Você. Ele é um galanzão australiano. O pessoal começou a assumir ele como um ator mais sério. Ele foi muito elogiado quando ele fez O Segredo de Brokeback Mountain, né, que ele faz um cowboy homossexual. Com o irmão da Maggie. Que é o irmão da Maggie Gyllenhaal, com o Jake Gyllenhaal. E beleza, todo mundo falou, vamos lá. Aí teve umas fotos de divulgação, que eu vou passar aqui,
O pessoal falou, legal, assim e tal. Mas quando apareceu o trailer que eu coloquei no filme, no início dessa nosso bate-papo aqui, que tem essa cena aqui, essa foto aqui, ó. Aí o pessoal olhou aquela foto daquela cara dele assim, né? Que tem uma Aí cena... calou a boca dos haters. Os caras falaram, mano do céu, o bagulho é perturbador. Porque ele fez um Coringa diferente do quadrinho e do Jack Nicholson, que não tem somente a cara de palhaço, ele tem umas cicatrizes, um borrão, você não sabe o que ele é um psicopata, assim, com P maiúsculo. Com PHD. Mano, o negócio é surreal. E a atuação dele foi brilhante, lógico, ganhou uma hype maior, porque infelizmente foi a última atuação completa que ele fez e ele morreu de overdose um pouco tempo antes do filme ser lançado, né? E isso deu, inclusive, apesar da qualidade, eu acho que é por isso que ele ganhou o Oscar, né? Foi sim. Também por homenagem. Ele mereceu. Ele acabou inaugurando uma era de Oscars por personagem de quadrinhos. E foi fantástico, meu. Então, assim, a gente fez todos esses filmes que a gente falou até agora, que a gente vai falar dessa nossa lista de melhores, a gente deu nota, né? E todas as notas são sempre 10, 9,5, porque são filmes espetaculares. Sim, são os melhores. Né? Então eu resolvi mudar. Então, a partir de agora, todos esses que a gente falou agora e que a gente vai falar, falamos hoje, vamos falar até o final dessa nossa lista, vamos chamar de imperdíveis, tá? Eles são imperdíveis. Pra né? você que gosta de cinema, você que gosta de quadrinhos, Você tem que de super-heróis, e de todo esse tema nerd, cult e tudo, esses são os filmes, assim, praticamente obrigatórios para você assistir. Entender esse segmento do cinema que é os filmes de heróis. Exatamente. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. No próximo episódio a gente vai falar sobre um filme também muito importante, que trouxe também a questão da representatividade, que é a Mulher Maravilha. A gente está numa fase DC agora, né? Uma fase DC, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Clica aí na notificação, se inscreve no canal para ficar ligado nas novidades. E dica também pros amiguinhos, né? Dica pros seus amigos. Mais inscrições. Manda no comentário também filmes que vocês querem que a gente fale, porque depois que a gente passar para a lista de filmes melhores de quadrinhos e os piores, a gente vai começar a seguir para outros gêneros também, tá manda bom? presente, manda chocolate também. É isso aí. Valeu, gente. Então, obrigado e a gente se vê na próxima Musical Filmes. Até lá.